Olá, eu sou Bianca Gonçalves e Silva e estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre representatividade feminina e a parte jurídica da campanha das eleições de 2024. E começo fazendo uma pergunta muito importante. Por que precisamos eleger mais mulheres? Nós precisamos eleger mais mulheres para que tenhamos uma democracia mais representativa, participativa e saudável. Porque a tendência mundial é que as mulheres acarretem a diminuição das taxas de desigualdade. As pesquisas demonstram que a população tem uma maior confiança quando as mulheres estão em cargos de liderança, porque as mulheres em cargos de liderança reduzem os índices de corrupção e existe uma maior facilidade para atuar sem polarizar o debate. Governos liderados por mulheres têm sido muito mais eficazes na retomada da economia e isso foi possível comprovar no pós-pandemia. Então, as mulheres, elas têm a tendência a priorizarem a saúde, a educação e outros indicadores chaves no desenvolvimento. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como você pode encontrar as suas bandeiras. Para encontrar suas bandeiras, você precisa pensar: qual é a minha ideologia? No que eu acredito? Procurar as lideranças partidárias ou não, locais, aí do seu município, da localidade onde você mora, para poder participar das reuniões comunitárias e entender um pouquinho como a sua comunidade se desenvolve, para desenvolver um plano de trabalho, as propostas a partir do que o seu eleitorado precisa, né? Então, é fundamental que você tenha contatos, que você participe da vida, do dia a dia da sua comunidade. Ouvir as pessoas, os seus anseios, as suas inseguranças, as propostas que a comunidade anseia, as suas necessidades. É importante que você tenha um caderninho, anote tudo isso para que você não se perca quando você precisar fazer as suas propostas concretas para conversar com o eleitorado. Agora nós vamos falar sobre uma ferramenta fundamental que pode te ajudar muito a otimizar o seu tempo, que é a análise SWOT, que em bom português nada mais é do que o FOFA, que é uma ferramenta que colabora com o planejamento da sua campanha. Então, o que é o FOFA? FOFA nada mais é do que você observar quais são as suas forças, quais as vantagens que você tem, o que você faz bem, quais são os recursos que você tem acesso. Recursos, sejam eles financeiros ou não, porque numa campanha nós sabemos que nós precisamos, por exemplo, de pessoas. O que meus amigos, meus vizinhos, meus possíveis eleitores gostam em mim. E isso você precisa listar, faça um quadrinho, né, enumerando todas essas questões, quais são as suas forças. Além disso, você precisa olhar no lado externo quais são as suas oportunidades, né? Os eventos que vão acontecer na cidade e que você pode estar presente, falar, né? Coisas que estão em alta, por exemplo, trends que acontecem nas redes sociais, e você pode utilizar essas questões para criar vantagens espontâneas. Existe algum contexto político, social ou econômico que oferece essa oportunidade para você falar das pautas que você defende? Por exemplo, existe uma catástrofe climática no atual momento no Rio Grande do Sul. O meio ambiente é uma bandeira sua, você pode falar sobre a sua pauta trazendo esse tema, ou questões sociais, né, o contato com a população. Então isso é muito importante que você tenha em mente e tenha clareza quanto a essas questões. Você precisa também olhar para o lado interno, né? Quais são as suas fraquezas? Em que pontos você precisa melhorar, política ou pessoalmente? O que os seus amigos, vizinhos e possíveis eleitores não gostam em você? Sobre o que você deveria evitar falar? Tem assuntos que a gente não tem uma opinião formada mesmo, né? Então, eventualmente, esse tipo de embate, esse tipo de assunto, você precisa evitar falar. Além disso, você precisa olhar o que tem no externo de negativo, quais são as ameaças que você pode sofrer. Então, quais são os seus possíveis obstáculos? O que os seus concorrentes estão fazendo e que você eventualmente não está fazendo e não consegue fazer?
e existe alguma coisa na sua vida pregressa, alguma fraqueza que seus oponentes possam utilizar contra você, você precisa saber sobre isso exatamente para poder estar preparada para enfrentar eventual embate. E aí, o que você faz com as suas forças? Invista nas suas forças. Crie estratégias para que suas eleitoras e seus eleitores possam ver o que você tem de melhor. E com as fraquezas? Tente corrigir, se for possível, ou então neutralizá-la caso não seja possível corrigir. E com as oportunidades, o que você faz? Aproveite. Vá a todos os eventos, participe das trends possíveis e esteja junto com o seu eleitorado. E o que você faz com as ameaças? Tente minimizar os impactos das suas ameaças e prepare-se para enfrentá-las. Minimizar as ameaças nada mais é do que a tal gestão de crise. Então você precisa estar preparada para gestão de crise. Um ponto muito importante também que nós precisamos atentar, nós mulheres principalmente, é a síndrome da impostora. Muitas vezes a gente não se dá conta do nosso potencial e nós precisamos fazer a nossa gestão emocional e começar a dizer sim para nós mesmas, sim para situações que muitas vezes a gente não se sente encorajada a fazer. Imaginar que o seu interlocutor, a pessoa com quem você está falando, está se dirigindo, é uma pessoa comum, uma pessoa sem títulos, é muito importante para que você não crie uma barreira entre você e eventuais pessoas que você imagina que sejam eventualmente seus ídolos políticos, né? Que você tenha medo de estar ali no contato com aquelas pessoas. Você precisa também tentar para poder errar, porque é apenas através da tentativa e erro que nós vamos começando a aperfeiçoar, a melhorar a nossa conduta, a nossa imagem, as nossas propostas. Uma coisa muito importante também para a gente poder aprimorar e fazer essa gestão emocional é criar formulários de feedback, né? Então, se você tiver a oportunidade de, em um encontro com a comunidade, passar de repente um formulário para saber o que as pessoas acharam ali do que você fez, das suas propostas, o que você pode melhorar, o que você pode aperfeiçoar, é muito importante que você tenha o feedback dos encontros que você está promovendo, né? Das ações políticas que você está fazendo. Líderes comprometidas com uma liderança corajosa e plena têm autoconsciência para comandar com o coração. Mulheres comandam com o coração, com a emoção. Então, vocês precisam se apoderar dessa competência, dessa capacidade feminina que nós temos para poder deslanchar nesse projeto político. Agradeço muito a atenção de vocês. Obrigada por assistir essa aula e nos encontramos na próxima.